de Atos capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu estava meditando nessa palavra e eu acho tão tremendo, porque a Bíblia diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Que está falando de nós, que não vimos Jesus face a face, não tivemos a oportunidade de tocar em Jesus, de vê-lo, mas a Bíblia diz bem-aventurado, porque é pela fé, nós não vemos, mas nós cremos porque sentimos a sua presença. Então a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. E eu estava imaginando, eu gosto de entrar no cenário, eu gosto de entrar na história e imaginar, como se tivesse naqueles dias. Eu fico, como se diz, que aquele ciúme santo dos discípulos, bispo, porque eles tiveram uma oportunidade de andar com o próprio Jesus. Quando Jesus chama os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele fica durante 3 anos e meio ali discipulando, ensinando. Então é um privilégio. Imagine, todos os dias eles se reuniam, todos os dias eles estavam reunidos com Jesus. Jesus dava aula de teologia, Jesus em algumas parábolas ensinava, ministrava ao coração deles, falava acerca do reino de Deus, falava acerca dos milagres. E quando terminava a aula teológica, Jesus ia para as cruzadas, ia diante da multidão para ministrar, e ali os discípulos contemplavam com os seus olhos os milagres. O que eles aprendiam em sala de aula, Jesus mostrava na prática. Eles viam o paralítico levantando, eles contemplavam Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. Então é um privilégio dos discípulos, porque eles estavam dia a dia com Jesus. Jesus era o consolo do coração deles. Jesus, quando se sentava com eles, só olhar no semblante deles, Jesus já dizia: Pedro hoje não está bem, João hoje está um pouco cabisbaixo. Então quando eles se reuniam com Jesus, eles sabiam que ali estava a representação de alguém que consolava, que confortava, que trazia segurança para o coração deles, porque eles olhavam e diziam: ali está o nosso mestre, Jesus está aqui. Então eles tiveram esse privilégio. Você pode ver que Jesus, por isso que ele é o modelo perfeito, ele é um exemplo de líder, porque o propósito e a meta de Jesus, além de fazer eles entender acerca do reino de Deus, Jesus olhava para eles, e o desejo do coração de Jesus é que os discípulos se tornassem maior do que ele. Jesus dá uma lição como líder, porque o desejo dele é que os discípulos avançassem mais do que ele. Você pode ver, quando Jesus curava os enfermos, eles ficavam assim espantados, eles ficavam impactados. Aí Jesus chama eles assim, vê que eles ficam impressionados, diz assim: ei, as obras que eu fiz, as obras que vocês contemplam eu fazer, se vocês crêem, olha a visão de um líder. As obras que eu faço, se vocês crêem, vocês farão maiores. Aleluia. Essa é a visão de um líder, que quando Deus coloca uma responsabilidade na sua mão, uma posição, não é para você ficar acima, não, é para você impulsionar, é para você investir nas pessoas que estão ao seu lado, para que possam ir mais longe. É para você, como líder dentro da sua casa, como pai, você incentivar os teus filhos, olhar nos olhos deles e dizer: filho, você vai mais longe que eu.
É você como mãe dizer para sua filha: filha, você vai ser uma bênção, você vai ser uma mulher equilibrada, vai ser uma mulher sábia, você vai edificar o seu lar, você vai longe. É esse modelo que Jesus está dizendo. Ei, a posição que você tem de como líder é para você levar as pessoas avante. E Jesus cuidava da manutenção do coração deles. Jesus viu que eles ficavam assim vendo os milagres. Jesus disse: eu vou dar só um esporzinho para eles. Teve um dia que Jesus estava tão cheio do Espírito, que Jesus sopra sobre eles e ficam cheios do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia só para casos específicos, para usar um profeta, para entregar uma mensagem, para uma realização, e o Espírito Santo depois se retirava. Não era 24 horas o Espírito Santo presente, não. E os discípulos ficam cheios do Espírito. Jesus dá autoridade a eles: vão pregar. E eles saem para pregar, e os milagres acontecem, as pessoas são curadas, as pessoas oprimidas por espíritos imundos são libertas. Aí eles voltam, alegres, chegando dizendo: Jesus, não acredita, Jesus, em teu nome os demônios nos sujeitam, em teu nome o paralítico levanta. Toda aquela euforia por conta dos sinais, do poder que Deus deu. Aí Jesus olha para eles, deixa todos eles, cada um dar o seu testemunho. Jesus diz assim: ei, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Não vos alegrai-vos somente porque o paralítico levanta, porque os demônios sujeitam ao meu nome, mas antes alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria, é saber que quando a última trombeta soar, nós vamos ser arrebatados. É saber que tem um lugar que te espera. Então Jesus cuida do coração deles, dizendo: ei, não acho que vocês são alguma coisa. Jesus pega eles outro dia dizendo assim: cara, você viu o culto que eu preguei? Deus quebrou tudo. Outro dizendo: você viu que quando eu canto é diferente, parece que vem uma nuvem assim diferente. Jesus só ouvindo. Aí Jesus diz assim: ei, Jesus chama uma criança e diz assim: ei, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor aqui na terra. Ou seja, no reino não tem competição. No reino eu tenho que olhar para o meu companheiro de ministério, e eu tenho que valorizar o que ele carrega, dizendo que ele carrega maior do que eu tenho, porque cada um carrega alto. Então um líder, Jesus cuida disso tudo. Aí você vê ali em João capítulo 14, Jesus faz uma última reunião com eles, senta com os 12 e diz assim: o que eu sempre falei para vocês, que estava chegando a hora, agora chegou. Jesus faz uma reunião de despedida com os discípulos, dizendo: chegou a hora, chegou o momento de eu ser entregue para morrer na cruz do Calvário. Jesus olha para aqueles homens que começam a desfalecer o seu semblante, porque quem estava se despedindo agora era o líder, era o mestre, era aquele que trazia segurança. Podiam estar na crise que estivesse, mas quando Jesus chegava, que eles olhavam, eles sentiam conforto. Agora quem está se despedindo é o próprio mestre, que está dizendo: chegou a hora, chegou o momento de eu ser retirado dentre vós. Aqueles homens começam a chorar. João era mais emotivo, já correm lágrimas nos seus olhos. Pedro baixa a cabeça, pensando: o que será de nós agora sem o Consolador? Aí Jesus diz assim: ei, olha aqui para mim, eu não vos deixarei órfão, mas quando eu subir junto ao meu Pai, eu rogarei a Ele, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Foi uma das maiores promessas que Jesus liberou sobre os discípulos e sobre a mim e a sua vida. Outro Consolador quer dizer outro que se move, que ocupa, que faz a mesma coisa que eu faço. Ou seja, vocês vão ter continuidade, vocês vão ter consolo do céu sobre a vida de vocês. A Bíblia diz que Jesus, ele é entregue, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. E aqui onde nós lemos, para nós entrar na mensagem. Quiser segurar sua Bíblia aberta, segure para nós. Capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus, ele fica
após a sua ressurreição, ele fica mais 40 dias na terra, andando junto com os discípulos, instruindo acerca do reino de Deus, acerca do que viria, instruindo, dando continuidade ao ministério, dando instruções claras aos discípulos. E é tão tremendo porque tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus promete, Ele reafirma. O que Deus prometeu na sua vida, nessa manhã, Ele está reafirmando, dizendo: está de pé. Não é porque você está esperando, quer dizer que Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu. O momento de espera está dizendo que você está sinalizando que você não está pronto para receber. É simplesmente isso. E Jesus instrui os discípulos, e aqui no capítulo 1, onde nós lemos, versículo 4: enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. João 14. Ele está reafirmando, ele está dizendo aí: lembra do que eu falei? Que quando eu subir junto ao meu Pai, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ou seja, a obra que eu iniciei na vida de vocês vai continuar, não vai parar por aí. Eu não vou abandonar. Há uma presença que nos consola. Há uma presença que nos conforta no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de guerra. O que Ele trouxe aqui nessa manhã, numa manhã chuvosa, meu irmão, não foi simplesmente um sentimento. Não foi simplesmente um comprometimento, não, eu tenho que ir, não. Quem Ele trouxe aqui nessa manhã é o Espírito Santo. E Jesus reafirma dizendo: eu vou enviar o Consolador, fiquem na cidade de Jerusalém. E no versículo de número 8, segure aberto assim comigo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, vírgula. Aqui Deus falou muito comigo, irmão. Deus, Ele é muito claro na sua palavra. Ele dá uma ordem, e a ordem é a seguinte: fique em Jerusalém. Jerusalém quer dizer casa. Jerusalém quer dizer casa. Ele diz: ei, fique em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. E a igreja ganha dois presentes: é o Espírito Santo e o poder que vem com o Espírito Santo. Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. São duas coisas. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no teu coração. O Espírito Santo não é só para o pastor, não é só para o bispo, não é só para o obreiro, não. O Espírito Santo é para aquele que aceita Jesus. O Espírito Santo faz morada dentro dele. Aí Jesus especifica dizendo: ei, quando vocês receberem o Espírito Santo, quando vocês receberem o poder, vocês vão ser testemunhas. Primeiro, Jerusalém, que fala de casa. Eu preciso ser testemunha dentro de casa. Eu preciso mostrar dentro de casa que a presença de Deus, ela é na minha vida. Não adianta querer testemunhar em Samaria e Judeus, confins da terra, aquilo que eu não vivo dentro de casa. E o avivamento, escute isso, pegue no teu espírito nessa manhã. O avivamento que Deus vai trazer sobre a sua igreja vai começar dentro dos lares primeiro. Porque Deus não traz avivamento sobre uma casa em desordem, não. Deus é um Deus organizado. Ele começa por Jerusalém. Ele diz: vocês têm que ser testemunha em Jerusalém, dentro de casa. Será que eu tenho sido testemunha dentro da minha casa? Tem um ditado, escutei uma vez um pastor, ele dando um testemunho, e uma mensagem dele, ele dando testemunho de uma irmã que na igreja ela era uma bênção, ela fazia tudo, ela era cheia do manto, era aquela assim, como se diz em outra linguagem, pentecostal, cheia de Deus, ajudava todo mundo. Mas em casa, irmão, em casa era uma treva. O vizinho que não era crente ficava olhando aquilo, ficava assustado.
porque em casa gritava com os filhos, falava palavrão e chegava na igreja e era santa. Em Jerusalém, dentro de casa não tinha testemunho. O vizinho se incomodava com os gritos dela, parecia uma louca dentro de casa. Aí ela teve a criatividade de escrever assim na frente de casa: essa casa pertence a Jesus. O vizinho ficou tão indignado que quando ela foi para a igreja, ele foi lá e escreveu embaixo: mas foi alugada para o diabo. Aleluia. Então o que vai validar o meu testemunho é Jerusalém. Se os meus filhos não veem que eu sou um homem íntegro, diante das falhas, mas um homem que busca a Deus, que incentivo, porque o que Jesus fez foi isso, incentivar o ministério, incentivar os discípulos, dizer: vocês serão maiores, vocês vão além. Como pai eu tenho que fazer isso dentro de Jerusalém, dentro de casa eu tenho que promover isso. Eu tenho que sentar com a minha esposa e dizer: meu amor, eu acredito no teu ministério, eu acredito no teu chamado. Terça-feira ela vai pregar, tá, mulheres? Vem em peso que vai ser benção. Ela já está 40 dias em jejum. Não, estou brincando, irmão. Aleluia, vou te dar uma ajuda, meu amor. Aleluia. É sentar com ela e ela ver Cristo em mim. É incentivar, dizer o que está precisando, meu amor. É orar junto, é ajudar em oração. É ter um reconhecimento dentro de casa que algo está errado. Tem mulher que não, meu irmão. Tem mulher que olha para o marido e não consegue. Ele não tem capacidade mesmo, é um acomodado. Sempre palavras negativas dentro de casa. Não, seja profeta. Diga: meu amor, você é uma bênção. Você vai passar por esse momento de crise, por esse momento de provação. Você vai longe, você vai se tornar um príncipe de Deus. O Espírito de Deus, ele vem dentro de Jerusalém, dentro de casa, para produzir vida. Por isso que tem tantos lares sendo abalados, e daí chega na igreja e diz: eu quero o avivamento, eu quero o Espírito Santo. Chega aqui em Samaria, que representa a igreja, aí quer pregar bonito, quer cantar bonito, e Deus está olhando dizendo: para viver o que eu tenho para a sua vida, arruma primeiro Jerusalém. Aleluia. Sabe o que Deus está fazendo nessa manhã? Ei, eu falo isso porque eu passei por esse lugar. Eu tenho autoridade para falar nesse lugar porque eu passei por isso. E o meu testemunho só é válido em Samaria, Judeia e confins da terra, se for verdadeiro e validado dentro de Jerusalém. Aleluia. Quem valida o seu ministério, quem valida se o Espírito de Deus é na sua vida ou não, é a tua família, cara. É os teus filhos olhando, dizendo: poxa, o pai está sempre orando, o pai está sempre incentivando, sempre nos levando a Deus. Aí, como pai de família, chega aqui, joga a família na igreja e diz assim: o pastor que se vire, a igreja que doutrine, a igreja que cuide. Não, ei, Jerusalém foi colocado na sua mão. Seu primeiro ministério está em Jerusalém, pegue isso. E eu tenho visto pessoas que têm entendido isso, que têm organizado a casa, que têm deixado a casa em ordem, que têm levantado um altar de oração dentro de casa e de adoração, porque eu acredito que isso vai voltar nos lares, em levantar um altar de oração, de adoração a Deus. Não é você construir algo lá, irmão, pelo amor de Deus, entenda. É você juntar a tua esposa e os teus filhos e dizer assim: hoje é quinta, hoje é terça, hoje é o momento que nós vamos ler a Bíblia, vamos adorar o Senhor. É dessa maneira que você vai transmitir Deus para os teus filhos, o Espírito Santo para os teus filhos conhecer. Não deixe eles conhecer um Deus só de domingo de manhã, de domingo à noite, não. Eles precisam entender que o Espírito Santo é real, que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Aleluia. Eu preciso ativar as pessoas dentro de Jerusalém. Ainda naquele jantar que Deus cumpriu ali na casa do pastor Jean, aleluia, nós estávamos conversando, a minha esposa lembrou de algo que já tinha apagado da minha mente. O Estevão, nosso filho, hoje tem 13, ele tinha 6 aninhos, e ele acordou, e acordou falando em línguas estranhas, e a gente foi conversar: filho, o que aconteceu? Ele disse: pai, mãe, eu sonhei que nós estávamos dentro de um lugar,
muito grande. E de repente as pessoas começaram a ser todas cheias do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas, pessoas começaram a cair, desde criança até adultos. E aquilo me pegou também, eu comecei a pular e falar em línguas estranhas, e ele acordou falando em línguas estranhas. Aí ele disse: você foi batizado com o Espírito Santo, 6 anos. Aí deu, né? O Estevão não tem vergonha de nada. Onde ele estava falando em língua estranha. Onde ele passava, ele estava falando em língua estranha. Aí passou alguns dias, ele dentro do quarto comigo e minha esposa, ele disse assim: pai, eu estou meio triste, porque eu vejo o pai orar, o pai fala tantas línguas diferentes, e eu só falo uma frase. Era uma língua linda assim que Deus deu para ele, e eu só falo uma frase, pai, eu queria falar mais. Eu disse: filho, então vamos orar aqui no quarto agora, e vamos pedir para que o Espírito Santo te dê variedade de língua, para que você fale. Ele: amém, pai, vamos orar. Quando nós começamos a orar, meu irmão, Deus trouxe uma presença tão grande dentro daquele quarto, que nós fomos tomados pelo Espírito. Aquela que de 6 aninhos, ele estourou em línguas estranhas sem parar, recebeu um renovo, começou a falar em línguas. Nós ficamos às vezes uns 30, 40 minutos ali, e ele falando línguas sem repetir. A minha esposa pegou o telefone quando ela foi pegar o telefone para filmar, o Espírito Santo falou: não filme, esse é o momento para ele. Aleluia. Os nossos filhos precisam saber que o Espírito Santo é real, que o Espírito Santo está presente todos os dias. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos: vocês precisam ser testemunha primeiro, quando receber o Espírito Santo dentro de Jerusalém. A Bíblia diz, eu quero correr um pouco por causa do tempo, vira a página, capítulo 2, versículo de número 1. Segure aberto aí. Jesus fica 40 dias, dá as instruções diante dos discípulos. A Bíblia diz que ele é levado aos céus. Quando Jesus é levado, Pedro olha para os demais e diz assim: o que Jesus falou? Qual foi a ordem? A ordem foi que nós ficássemos em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos, até que o Espírito Santo seja mandado, até que o Consolador venha. Então eles correm para o cenáculo, e eles ficam trancados dentro do cenáculo. Era um grupo de 500 pessoas. Só que quando Jesus sai, quando Jesus é levado e deixa só uma palavra, a Bíblia diz que uma grande multidão começa a ir embora, sobra só 120 pessoas. Porque o que esses 120 tinham era uma palavra só. Com uma palavra, meu irmão, com uma palavra sobre a minha e a sua vida, ela pode te sustentar, ela pode construir coisas extraordinárias na sua vida. Você não precisa nada de você tocar ou enxergar. Se você tiver uma palavra de Deus, é o suficiente para te levar em lugares que você jamais imaginou. Eles voltam correndo para o cenáculo, 120 pessoas dentro da igreja. Jesus não falou como que o Espírito Santo era. Você lê a Bíblia, você não vê. Eu fico imaginando eles dentro da igreja, o louvor tocando, vamos cantar, vamos adorar. Porque de repente, daqui a pouco o Espírito Santo vai entrar pela porta. Porque Jesus falou que Ele nos daria outro Consolador, outro igual a Ele. Então a qualquer momento o Espírito Santo vai entrar pelaquela porta e vai assumir a reunião, vai assumir o microfone e vai trazer uma palavra, uma direção. Vai nos falar a respeito dos planos e projetos para o reino aqui na terra. O intervalo que Jesus é levado aos céus, até o tempo em que o Espírito Santo desce, demora 10 dias. Como é difícil o tempo de espera. O tempo de espera, ele nos molda, ele nos quebra. O tempo de espera, meu irmão, nos faz muitas vezes entrar em crises emocionais, em estado de pânico e ansiedade.
Porque Jesus não deixa uma data dizendo, ó, daqui 10 dias o Espírito vai descer, não. É por isso que pessoas dessa manhã dizem, Deus fez uma promessa na minha vida, pastor, mas já passou tanto tempo. Já passou tantos anos e nem um sinal. Aleluia. A única coisa que eu tenho, pastor, é uma palavra que eu sei que foi Deus que liberou sobre a minha vida. E por essa palavra ser tão verdadeira, é que você está aqui nessa manhã. É que você está de pé. Pode estar moído, com dor, angustiado, mas está de pé, porque a palavra te sustenta. O Espírito te sustenta. E o que eles têm é uma palavra. A Bíblia diz que Jesus intercede ao Pai, dizendo, Pai, envia o Consolador. Pai, envia o Espírito Santo. Passa o primeiro dia e nada. Um começa a olhar para o outro e dizer, e agora, cara, já deu 24 horas e nada, ninguém chegou, vai na porta, vê se está chegando. Passa o segundo dia, o terceiro dia, e nada. Um começa a desmotivar, dizendo assim, não, se é isso mesmo. Aí o outro já incentiva, dizendo, não, vamos acreditar, vamos ter fé. Ele é fiel, se ele falou, ele vai cumprir. Porque esse é o propósito da unidade da igreja. É quando vê um desanimado, querendo desanimar, dizendo, não, vamos orar junto, Deus vai te dar vitória, Deus vai te levantar, eu estou aqui, pode contar comigo. Vai passando-se os dias, Jesus intercede no céu, o Filho clama no céu, os filhos clamam na terra. Não tem coração de pai que aguente, irmão. Jesus diz assim, Pai, vem cá, Pai. Traz o pai assim, manda olhar para a terra. E diz, lá naquele cenáculo lá, está um pequeno grupo, Pai. Um pequeno grupo, 120 pessoas, uma congregação. Lá tem pessoas que são falhas. São pessoas que entram em crises emocionais, que um dia acreditam em tudo e outro dia querem desistir de tudo. Lá tem homens que não acreditam no ministério, Pai. São poucos, mas eles acreditaram na minha mensagem. Jesus mostra as mãos e diz aqui, Pai, ó, eu paguei o preço por eles. Não é um grande exército, mas se o Senhor mandar o Espírito Santo, uau, se o Senhor mandar o Espírito Santo, esse homem que não acredita que fui eu que escolhi ele para viver um chamado, essa mulher que entra em crise, se o Espírito for sobre ele e sobre ela, vai ser uma arma na nossa mão, Pai. São poucos, são falhos, muitas vezes vem para a igreja se arrastando, Pai, mas se o Senhor mandar o Espírito Santo, tudo vai mudar. Aleluia. 9º dia, 10º dia, eles não sabem o momento, eles não têm o dia anotado, só que eles estão ali clamando. Eles decidiram permanecer acreditando e clamando, dizendo, Pai, envia o Consolador, envia o Espírito Santo. Uau, levante a sua mão assim. Levante a sua mão bem alto. Eu sinto uma atmosfera de Deus muito boa. É uma liberdade de Deus aqui. Isso, fecha os teus olhos. Isso, fecha os teus olhos. Sim, Jesus. Que desce o 10º dia como chega. Fogo. O 10º dia chega, a igreja continua clamando. Vem como a igreja continua acreditando. A igreja não deixa de cantar por causa das crises. E enche-me de novo. Não, a aprovação não pode roubar a tua adoração. Espírito, Espírito, Ele é o motivo. Que desce como fogo. Sim. Vem como em Pentecoste. E
enche-me de novo. Ele quer trazer vida dentro da sua casa. Ele quer trazer vida dentro do seu lar. Só Ele pode te renovar. Só Ele pode tirar essa angústia, esse choro que está preso. Só Ele pode te tirar desse lugar de desespero, desespero na alma. Tem pessoas que estão com desespero tão grande na alma, assim como Davi um dia estava em crise tão grande, que ele começa a pregar para a sua alma, dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, porque Ele se levantará ao meu favor. A alma não pode dominar você, não. Nessa manhã o Senhor está entregando o governo ao Espírito, não à alma. Aleluia. Não tem como um coração de um pai permanecer sem liberar. Jesus diz: Pai, libera o Espírito Santo. Eles estão clamando, eles estão acreditando. É um domingo de manhã chuvoso. Muitos chegaram desesperados, muitos sem acreditar, muitos sem saber o que Deus tem em suas vidas, mas estão lá clamando, e o teu Espírito pode trazer clareza a todas as coisas. 10º dia, o coração do Pai não aguenta. Parece que eu vejo Deus chamando o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, vem cá. Você vai descer lá onde está aquele pequeno grupo que decidiu acreditar no meu filho, que decidiu acreditar em uma palavra. Eles estão 10 dias clamando e pedindo. Espírito Santo, desce lá. O Espírito Santo, eu desço como, Pai? Como aquela brisa suave. Quando eu desci ali na caverna onde estava o profeta Elias, aquela brisa suave. Deus diz: não. Eles se prepararam. Eles estão clamando, eles estão fervorosos. Eles precisam entender que aqui no céu é lugar de movimento, é lugar de adoração. Então não chega em silêncio, não. Chega como um vento veemente, impetuoso, e enche toda a casa. Chega como um vento. E a ordem é a seguinte: todos sejam cheios do Espírito. Aleluia. Você não recebe porque você não quer. Tem pessoas que acreditam no Evangelho por algumas partes. Eu acredito na salvação, eu acredito na transformação. Jesus quer que você viva o ministério por um todo, o Evangelho por um todo. Jesus está preparando e capacitando 120 pessoas para serem cheias do Espírito Santo para um propósito. Primeiro, organizar Jerusalém. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, a mudança começa aqui dentro. Não adianta escrever do lado de fora da casa que a casa pertence a Jesus. Até porque a Bíblia nem orienta você a falar de você mesmo. A Bíblia diz: vós sois carta viva. Você passa, as pessoas lêem assim e diz: uau, ali vai um homem ou uma mulher temente ao Senhor. Os frutos são dignos disso. Não precisa falar de você mesmo, meu irmão. Não precisa tentar se promover no Instagram, não. É Deus que promove o teu nome, é Deus que sopra o teu nome. Não precisa querer arrombar a porta, não. Não tem jeitinho, é o Espírito Santo que faz. A ordem é todos cheios do Espírito Santo. Desde as crianças, adolescentes, jovens, todos cheios do Espírito Santo. E a proposta nessa manhã do Espírito do Senhor é essa: será que você tem coragem de abrir o teu coração, inclinar o teu coração como esses 120 pessoas e dizer: Senhor, que o teu Espírito a partir de hoje me encha, que o teu Espírito a partir de hoje governe a minha vida em todas as áreas da minha vida. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos. E tem coisas que você precisa entender: o mundo do Espírito é diferente.
Você acreditando no mundo espiritual ou não, o mundo espiritual é real. E tudo que acontece aqui na terra, primeiro acontece no céu. Primeiro acontece no reino do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Por isso que a sua luta, meu irmão, não é contra a tua esposa. A sua luta, minha irmã, não é contra o teu marido, não é contra os teus filhos. Enquanto vocês estão brigando, se degladiando, o inferno está dizendo assim: estou conseguindo deixar eles distraídos. É uma distração que o inferno promove sobre a tua casa. A autorização da descida do Espírito acontece no mundo espiritual. O Espírito Santo vai, aí vem a existência. Quando Satanás chega diante de Deus e diz assim: Jó te adora, vai na igreja, porque o Senhor abençoa, os filhos dele é uma bênção, eu prospero, a empresa dele está no auge, tudo está indo bem, o cara é próspero, anda com carro, troca de carro todo ano, que nem o Bispo Eli, todo ano troca de carro. Aí é fácil vir no culto de domingo de manhã, domingo à noite, aleluia. Isso está acontecendo aonde, meu irmão? No mundo espiritual, cara. A autorização é no mundo espiritual, então você precisa ser espiritual. Tem uma frase que um pastor diz, e eu peguei aqui no meu espírito, uma vez que ele falou, que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência num corpo humano. Você já parou para pensar isso? Porque se você parar para pensar, como diz meu filho, você vai pensar parado. Aleluia. Nós somos um ser espiritual tendo uma experiência num corpo humano, porque esse lugar, a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha, você não pertence a esse lugar. A Bíblia diz que de repente, o mundo do espírito é assim, meu irmão, é de repente, o negócio está tudo virado do avesso. Você olha o cenário e diz assim: não tem como. Você faz as somas, não tem como, não fecha a conta. Se tiver uma experiência, irmão, não lembro nem quantos anos atrás, irmão, tanto tempo, só essa carinha de novo. Nós somos integrados na obra, eu e minha esposa, uns 20 anos atrás. A igreja chamou, nosso pastor nos chamou. Eu trabalhava, ela trabalhava também fora, tinha um salário legal. E ele disse: Deus me mostrou que é para vocês virem para viver integrado, para trabalhar nas missões. E ele ofereceu, eu lembro até hoje, ofereceu R$500 de salário e um sacolão. A gente estava tão cheio de Deus, irmão, que a gente, amém, no outro dia já fui pedir a conta. E chegava aí, não tinha como bater a conta, colocava ali, somava, final do mês, pagamento disso, pagamento daquilo, nunca dava conta, só que durante o mês sobrava dinheiro, aleluia. Vai explicar isso, meu irmão? Você soma, não tem como fechar. Esse mês vai fechar negativo o caixa da empresa, de repente, Deus faz. Não tem mais jeito no meu casamento, de repente o Espírito pega o teu esposo de um jeito que ele vira um príncipe, aleluia, vira um babão. Não tem jeito o relacionamento com os filhos, de repente o Espírito Santo desce e organiza toda a casa. Deixa eu te dizer algo aqui, pegue, guarda essa palavra. O que você está procurando na terra, só o céu pode promover sobre a sua vida. Você está procurando na terra o que só o céu pode trazer sobre a sua vida, meu irmão. Só o céu pode fazer. Esses homens estão trancados esperando, e a Bíblia diz que de repente vem do céu. Você está assim, eu procurando aqui, arrombando porta ali, tentando ali, forçando aqui, e Deus está dizendo aí: olhe para cima, porque é do céu que vai vir o socorro, é do céu que vai vir a providência. E é muito nítido, porque diz: de repente veio do céu um som. Que som nós estamos ouvindo? Será que nós temos parado para ouvir o céu falar?
Ou estamos só ouvindo os noticiários, as redes sociais, tantas vozes que fico confuso, não sei nem o que fazer. Estou confuso, pastor, não sei nem que direção tomar. Pare um pouco, entre no teu quarto e diga: Deus, eu quero ouvir o som que vem do céu, aleluia. Porque o som que vem do céu, ele traz alinhamento com o meu coração, com o coração de Deus. Vem do céu um som veemente e impetuoso, um vento veemente e impetuoso, ou seja, um vento forte, não é uma brisa, é um soprar de Deus sobre a sua vida, que você vai dizer: uau, é Deus. Não tem dúvida. Não é um ventinho para você confundir assim, dizer: será que é Deus? Não estou sentindo muito que é Deus. Será que não é o meu coração me enganando? Não, meu irmão. O sopro de Deus vai vir sobre a sua vida de uma forma tão clara, que você vai dizer: é Deus, cara, é Deus. Eu conheço esse sopro, eu conheço esse vento. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo.